Seguindo o nosso tour de imagens, começamos então a 43ª aula de programação em linguagem C da Flatech. Agora você vê o túnel Real Grandeza, mais conhecido pelos cariocas como simplesmente Túnel Velho, que liga os bairros de Botafogo a Copacabana. Vamos ir para o nosso próximo exercício da matéria de algoritmo programação da lista condicional. O exercício é o 5 e a proposta é a seguinte: elabore um programa em linguagem C que leia dois números e responda se a divisão do primeiro pelo segundo é exata. O resto da divisão deve ser igual a zero. Se for, o programa deve imprimir a mensagem na tela. A divisão do primeiro número pelo segundo número é exata. Então, vamos começar em inteiro mesmo. Vamos já declarar uma variável chamada N1 referente ao número 1 e N2 ao número 2. Certo? Um printf para mostrar uma mensagem ao usuário pedindo os dois números, né? Então, informe dois números apertando Enter. Após nosso printf, faremos o scanf. E no scanf, percentual i e percentual i, para inserirmos então o valor do divisor e do dividendo. Do dividendo e do divisor, né? Na verdade. N1, é comercial N2. Vamos melhorar aqui a grafia, o texto. Informe um número e outro para dividir. Apertando Enter. Informe um número e outro para dividir apertando Enter. Bom, então, se vocês viram e acompanharam nas aulas anteriores, eu já mostrei como que a gente faz para se obter o resto de uma divisão. Em vez de usar o sinal de barra para divisão, usamos então o sinal percentual para recolher apenas o resto da divisão, certo? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Com um comando if para condição, né? Se N1 percentual N2, o que significa isso? Se número 1 dividido pelo número 2, se o resto da divisão do primeiro número pelo número 2 for igual a zero, então observe o seguinte, ó. Resto da divisão do primeiro número pelo segundo for igual a zero, lembrando que o sinal de igual, a igualdade, sempre vai ser dois sinais de igual seguidos, diferente de um sinal que significa atribuição de uma variável para outra, ou de um valor para uma variável e vice-versa, né? Então, abrimos aí o primeiro bloco para fazer o seguinte: se o resto da divisão do primeiro número for zero, quer dizer que então a conta é exata. Ou seja, se você tem o número 10, o valor 10 na N1 e 5 na N2, significa que 10 dividido por 5 vai dar 2 e não vai restar nada, então o resto é zero. Então nesse primeiro bloco vamos fazer um printf e informar ao usuário o seguinte: a divisão de percentual i, vamos fazer conforme o enunciado ele está pedindo, ok? Por
percentual e é exata. Ok? Então fechamos aspas duplas, fechamos parênteses e ponto e vírgula. Depois ali das aspas duplas, temos que informar as variáveis então, né? Que é N1, N2, certo? E fechar o bloco. Se não, só resta uma coisa. Se a divisão não sobra zero, quer dizer que a divisão não é exata, ok? Nesse caso, faremos então apenas um outro bloco que será o else com um printf e a segunda mensagem, a seguinte mensagem: a divisão pelo N1 o N2, a divisão de não é exata, ok? Então mudamos apenas isso ali no printf, tá? E após isso eu acho que já podemos executar para fazer o teste então, certo? F11 então para compilar e executar. Ele pediu o primeiro número, 10. Vamos apertar Enter. Ele vai pedir o segundo número então para dividir o 10. Vamos digitar 2. 10 dividido por 2 vai dar 5 e sobrar 0. Então, entrando no primeiro bloco ali, ele vai entrar no primeiro bloco porque a condição vai ser verdadeira, né? 10, o resto da divisão de 10 por 5 resta em 0, é igual a 0, né, na verdade. Então, ele vai exibir a mensagem dizendo que é exata. Como vocês podem ver, a divisão de 10 por 2 é exata. Vamos então realizar aí um outro teste com um valor que não seja exato então pela divisão, tá? Vamos então fazer 10 dividido por 3. A divisão de 10 por 3 não é exata. Então, como vocês podem ver, o nosso programinha funciona corretamente aí, né? E terminamos mais uma videoaula. Vamos partir para a próxima. Espero vocês aí na próxima. Clica aí no YouTube. Clica aí no link vermelho se você estiver no YouTube. Até mais.